Graça e paz, bom dia, tudo bem com você? Nós vamos dar continuidade no nosso estudo aqui da Bíblia, que nós estamos fazendo diariamente. Nós estamos lendo a Bíblia porção por porção, pedacinho por pedacinho, dia após dia. E para tentar compreendermos um pouco melhor a palavra, né? Em vez de pegar um pedaço grande de estudo, nós estamos pegando pedacinhos aí pequenos. Nós paramos ontem em Gênesis 3, versículo 21, e hoje nós vamos continuar no 22. Vamos terminar o capítulo 3 hoje, tá? Então pegue a sua Bíblia aí comigo, abra em Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Nós vamos ler o 22 até o 24, tá bom? Abra aí sua Bíblia, sempre pegue sua Bíblia quando você for ver esse vídeo, não apenas assista o vídeo, mas leia, né, na sua Bíblia também, para você ver a versão, para você entender a palavra um pouco melhor, amém? Então, Gênesis 3, versículo 22. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Lembra que eu falei anteriormente? O plano de Deus não era a morte, o plano de Deus era a vida eterna. Era que nós vivêssemos para sempre. E quem colocou a morte no nosso caminho foi o pecado. Então, a partir do momento em que o homem peca, Deus quer tirar ele daquele lugar para que ele não coma da árvore da vida. A árvore da vida é o que daria vida para o homem viver eternamente. E aí no versículo 23, por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. 24, depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós vamos ver alguns pontos aqui, estudei um pouquinho aqui a respeito desses versículos, né? E nós vamos falar aqui um pouquinho para a gente entender um pouquinho melhor. Então, no versículo 22 de Gênesis 3, nós vemos aí uma conversa lá em Gênesis 3:5 da serpente com Eva, né? E aí ela fala lá no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então ela fala lá no versículo 5. E a serpente, como porta-voz de Satanás, diz a Eva que eles comendo serão como Deus. E aí no versículo 22 Deus afirma: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então lá a serpente fala para Eva que Deus saberia que eles se tornariam, e aqui Deus confirma que eles realmente se tornaram. E Deus afirma que eles se tornaram como um de nós. E o que seria esse como um de nós? Ele faz referência à Trindade, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então Deus, Filho e Espírito Santo. Ou aos anjos que rodeavam o trono de Deus, que aí tá lá em Gênesis 1:26, quando a gente leu, que ele diz lá, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então aqui confirma que realmente ou fala sobre a Trindade ou sobre os anjos que rodeavam o trono de Deus, né? Então façamos, Deus não estava só, já havia ali Jesus ao lado e os anjos sempre habitando ao redor dele. A partir da desobediência em comer o fruto, eles teriam conhecimento da lei moral e fariam distinção entre o bem e o mal. Eles deixam de ser inocentes e passam a assumir uma experiência culposa do pecado. Então, lembra que eu falei? Eles andavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque eles não haviam pecado perante o Senhor. Eles tinham uma vida de santidade. Então, lá no versículo 23, Gênesis 3, 23, que a gente leu hoje. O pecado de Adão e Eva trouxe maldição sobre a terra. Nós lemos isso aí anteriormente. A terra seria maldita por conta do pecado deles. Trouxe maldição sobre a terra, sofrimento e morte da humanidade. Como eu disse, o plano de Deus não era a morte. O pecado nos faz sermos expulsos do lugar da intimidade, que é o jardim, né? Um lugar precioso. Deus manda o homem, aí no versículo 23,
Deus o lançou fora do jardim para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Então Deus manda o homem de volta à terra, de onde é o seu lugar de origem. O homem veio do pó e voltou ao pó. E aí ele manda ele de volta para cultivar a terra. No versículo 24 tem aí algumas curiosidades e alguns ensinamentos para nós. Deus coloca querubins a leste do jardim. Aí eu fui estudar um pouquinho sobre essas diferenças de querubim, serafim, anjo. É uma coisa difícil para a gente entender, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho para a gente ter um conhecimento, né? E separar o que é aqui, né? Que fica um pouco difícil, né? Da gente saber no nosso dia a dia. Então, querubins são seres angelicais que servem a Deus como guardiões. Referem-se à proteção. Lá em Apocalipse 4:7, eles são descritos com 4 rostos, 4 asas, então vai ter toda a descrição lá dele. Pois se você quiser ler, Apocalipse 4:7. Serafins, já é diferente. São seres divinos associados a louvor e adoração a Deus. Em Isaías 6, de 1 ao 3, fala lá que eles têm 6 asas e a função deles é adorar o Senhor. Os arcanjos, eles têm a função de liderança e comunicação. Eles são frequentemente mencionados na Bíblia em missões importantes. Em Judas 1:9 vai falar sobre o arcanjo Miguel, tá? E por fim os anjos, né? Então tem os querubins, serafins, arcanjos e anjos. Os anjos são enviados por Deus como mensageiros, intermediários e protetores. Então, lá em Hebreus 13, vou abrir aqui bem rapidinho para a gente poder ler o que fala sobre os anjos. E aí nós vamos ver algumas pessoas que abrigaram anjos e sem saber eles abrigaram anjos. Vamos ver lá. Hebreus 13:2. Abra aí na sua Bíblia também. Vamos ler juntos aqui a palavra do Senhor. Hebreus, está lá no finalzinho, um pouquinho antes de Apocalipse. Lá nas cartas, no final da nossa Bíblia. Hebreus 13, versículo 2. Então, olha só. Versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade. O que é hospitalidade? Amor pelos desconhecidos. Pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. De novo. Não se esqueçam da hospitalidade, o amor pelos desconhecidos, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então, alguns grandes homens de Deus acolheram anjos sem saber, né? No caso de Abraão, em Gênesis 18:1, fala que ele abrigou os anjos do Senhor. Em Ló também abrigou os anjos, em Gênesis 19. Ele pensa que são homens ali, né? E depois ele vê que são anjos de Deus. Elias, quando ele pede a morte para o Senhor, ele dorme debaixo de uma árvore e ele é visitado por um anjo. E o anjo acorda ele, manda ele comer e beber, prepara uma refeição para ele. Jesus é alimentado por um anjo em Mateus 4:11. Ele, depois da provação de Satanás, ele é alimentado por um anjo. Então, esse anjo, ele é um enviado por Deus como mensageiro mesmo. Mensageiro, intermediário e protetor. Então, o querubim que nós lemos aí, eu só trouxe essa curiosidade pra gente aprender mais mesmo. Aí fala sobre o querubim. Então, o querubim são seres angelicais que servem a Deus como guardiões. Então, ele se refere à proteção. Então, ele colocou os querubins aí para proteger a entrada do jardim para que o homem não tivesse mais acesso. O pecado nos tira o acesso. Infelizmente, ele nos afasta da presença de Deus. Então, temos que pensar muito bem nas nossas atitudes. Jesus foi alimentado por um anjo e depois aí, lá embaixo vai falar sobre a espada flamejante, no versículo 24. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins no jardim do Éden e uma espada flamejante. O que representa essa espada flamejante? Essa espada representa proteção e santidade. Ela protege e guarda o caminho da vida eterna. Aí eu vou falar sobre um outro ponto aqui. Divide o que é puro do impuro. O que é puro fica dentro do jardim. O que não é mais puro precisa sair. A gente precisa se afastar, né?
precisa sair de perto. E nos chama para a responsabilidade espiritual, nos alertando a seguir o caminho correto. Então, quando Deus pune o homem, ele está só dando a ele uma responsabilidade espiritual, de dizer aqui não é do jeito que você quer, você não vai fazer o que você quer aqui e tá tudo bem. Porque as coisas de Deus são organizadas, desde o começo tudo foi muito organizado. Então a gente precisa ter isso no nosso coração, que o pecado nos desorganiza, o pecado nos afasta de Deus, o pecado faz com que nós saiamos do jardim, que é o lugar de intimidade com o Pai, né? E aqui no finalzinho do versículo 24, ele vai falar que ele coloca esse querubim, essa espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Qual é o único caminho que nos dá vida? É Jesus. Jesus é o único caminho. Então, lá em João 14,6 vai falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele colocou aqui o anjo, o querubim e a espada para guardar o caminho que nos levava à vida, que aqui também traz uma referência a Jesus. Nessa reflexão de hoje eu queria deixar assim bem claro no nosso coração que nós possamos valorizar a presença de Deus em nossa vida, que nós possamos saber muito bem assim onde nós temos pisado, o que nós temos feito. O pecado expulsou Adão e Eva do jardim. O jardim era um lugar de intimidade com Deus, sabe? Se nós não encontrarmos força em Deus, nós vamos encontrar onde? Nos afastar do jardim é a pior decisão que nós podemos ter na nossa vida. E assim, imagine Deus nos afastando dele. Que peso que seria isso? Então, assim, hoje nós nos afastamos de Deus por qualquer coisa, sabe? Que nós possamos levar isso muito a sério. A presença de Deus é algo precioso. A presença de Deus nos leva a lugares inimagináveis, sabe? Não são coisas, é a presença de Deus, Jesus na nossa vida, no nosso coração. Que nós possamos preservar e crer com o nosso coração, com as nossas atitudes, com a nossa vida. Jesus é o único caminho que nos leva à vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que possamos refletir nessa palavra de hoje, nos afastando do pecado e crendo que só Deus cura, salva e liberta, que só Jesus é o caminho. Deus abençoe sua vida, sua casa. Em nome de Jesus, amanhã estaremos aqui. Deus abençoe.